Gente, nós sabemos que o Bahia, o Sport, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, Ceará, Coritiba, são times grandes do futebol nacional, né? Claro que existem times que também são grandes, mas são maiores do que esses times citados. Afinal de contas, um Grêmio da vida é maior do que todos esses que eu citei, né? Por quê? Já ganhou Copa do Brasil várias vezes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes. Então, um time como o Grêmio, claro que é maior que o Atlético Paranaense, Bahia, Sport e por aí vai, né? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, Atlético Paranaense e Bahia, que são os dois clubes que a gente vai focar neste vídeo, não sejam times grandes, né? E um elogio vindo do Rica Perrone, que, na minha opinião, se equivocou quando falou que o Botafogo é um clube maior do que o Atlético Paranaense, porque não é. A história, se você pegar a história do Botafogo, ela é mais representativa do que o Atlético Paranaense, tudo bem, Garrincha, tal, etc. Mas há quanto tempo foi isso? Se você pegar a história atual de títulos e de patrimônio, porra, não dá para o Botafogo, né? Então, para mim, o Botafogo não é maior que o Atlético Paranaense. A questão do Botafogo ter tido Garrincha no passado e de, junto com o Santos, ter sido a base da seleção em alguma década dessa aí mais atrás, isso não quer dizer que hoje o Botafogo é maior do que o Atlético Paranaense. E eu já vi o digníssimo aí, Rica Perrone, dizer que sim, que o Botafogo é maior que o Atlético. Eu não concordo. Mas ele agora me surpreendeu, né? Porque nas suas redes sociais aí ele publicou um vídeo falando de que sim, o Bahia e o Atlético Paranaense são times grandes, velho. E que o Bahia é time pica. Rapaz, vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Será que o Rica Perrone meio que se empolgou por causa da tabela de classificação da Série A? Vamos dar uma olhada do primeiro ao oitavo. No momento que eu gravo este vídeo, o Flamengo é líder da competição com 27 pontos, 13 jogos, né? O Palmeiras também tem 13 jogos e vai na segunda colocação com 26. O Botafogo vai em terceiro com 24. O Bahia vai em quarto com 24. O Atlético Paranaense vai em quinto lugar com 22. O São Paulo vai em sexto com 21. O Cruzeiro vai em sétimo com 20. E o Fortaleza vai na oitava colocação também com 20 pontos. Viram que coisa interessante aí? Você tem Bahia, Atlético Paranaense e Fortaleza. Três clubes fora do eixo aí Rio-São Paulo, que não são dos queridinhos, né? Porque assim, o Cruzeiro tá aí metido também, tal, mas o Cruzeiro faz parte dos queridinhos, né? Não é do eixo Rio-São Paulo, mas faz parte ali dos queridinhos, né? Os dois grandes de Minas, com os dois grandes do Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Atlético, fazem parte aí dos queridinhos, dos 12 queridinhos da mídia nacional, né? Mas aí você tem um Fortaleza na oitava colocação, você tem um Atlético Paranaense na quinta e o Bahia na quarta. Olha só, o Bahia está dentro do G4, são 13 rodadas, eu não me lembro a rodada do Bahia fora do G4. Eu não me lembro. Talvez aconteceu na primeira rodada, segunda, porque se não me engano o Bahia perdeu para o Inter, né, na primeira rodada. Ou eu estou equivocado, enfim, talvez. Mas logo depois o Bahia entrou no G4 e aí ficou, velho. Primeira colocação, não me lembro se ficou na primeira, mas segunda colocação, terceira, quarta, segunda, terceira, quarta. Porém, se o Bahia não ficou na liderança do campeonato, em muitos momentos aí ficou, ó, com os mesmos pontos do líder. Eu me lembro que o Bahia, quando o Atlético Paranaense era líder, o Bahia teve os mesmos pontos do Atlético Paranaense. O Flamengo agora é líder e o Bahia já chegou por umas 2 ou 3 rodadas ter o mesmo ponto do Flamengo. A única coisa que o Bahia na época perdia para o Atlético Paranaense e para o Flamengo era no critério de desempate, mas tinha os mesmos pontos. E quando eu falo critério de desempate, muitas vezes é o saldo de gols, né? Talvez o Bahia tenha tomado mais gols do que os outros dois que eu falei, Atlético Paranaense e Flamengo. Mas não é que o Rica Perrone resolveu elogiar a equipe do Bahia? Ouve só. Que contratou com 50 e poucos milhões, 60 milhões, sei lá, um time extremamente competente, contratou certo, ao contrário de outros aí que contrataram um monte de gente e não sabe pra onde. Ao contrário do Red Bull, que não adianta botar 300 milhões porque é time pequeno, não vai ser grande nunca, o Bahia é time grande. O Bahia, se ajeitar, botar um dinheirinho ali, não é um absurdo imaginar o Bahia chegar a disputar um título, tá? O Bahia está há muitos anos numa condição muito ruim, né? E é uma condição muito regional também, não é uma questão só do Bahia, além da má gestão e tal. É mais difícil para os times do Nordeste, o dinheiro está no Sudeste, é mais difícil mesmo, a gente
sabe? Mas o Bahia tem camisa, torcida e história. Então o Bahia se enquadra naquele negócio que é o seguinte, ó, tu dá o dinheiro, monta o time, o Bahia chega. O Bahia pode chegar sim, porque o Bahia é time grande, né? Então não é um time para você tratar. E eu vi algumas pessoas essa semana tratando, mas o Atlético Paranaense, o Bahia e o Red Bull são uma surpresa ali na frente. Mas o Red Bull vai acabar caindo dali. O Atlético Paranaense, eu não sei se tem elenco, o Bahia também. Mas, não compara o Bahia com o Atlético Paranaense com o Red Bull. Primeiro que o Atlético Paranaense também está assim, muito acima do Red Bull, né? Time grande também. O Bahia tem uma história fodida, uma camisa fodida. O Bahia é time grande. O Bahia é pica, tá? Então, não é a mesma coisa. De jeito nenhum. O Bahia pode se manter lá, sim. Né? Ótimo trabalho do Rogério. O time joga muito bem. Esse cara, Alexandre, parabéns pro Bahia, que contratou com 50... É, velho, o Rica Perrone foi justo aí, né? Ele deu uma tesourada no Red Bull Bragantino. Não sei por que ele fez isso, porque tem alguma birra com o energético aí que patrocina o Bragantino, ou porque ele realmente acha que o Bragantino é um time pequeno. Gente, vamos ser sinceros. O Bragantino já deixou de ser um time pequeno há muito tempo, tá? Há muito tempo. O Bragantino nos últimos 5, 6 anos, sei lá, 7 anos, desde quando a Red Bull comprou o Bragantino vem fazendo aí campanhas, ó, em 2019 foi campeão da Série B, que inclusive o Sport foi vice-campeão, e de lá para cá só Série A, né? Fazendo aí campanhas de G10 pelo menos, disputando aí Sul-Americana, se não me engano chegou aí a Libertadores também, pré-Libertadores, ou seja, o Bragantino, gente, já não é aquele time pequeno dos anos da década de 90, tá? Então eu acho que o Rica Perrone aí meio que se equivoca um pouco. Talvez não tenha a camisa tão pesada como tem o Bahia e o Atlético Paranaense, como ele falou aí. Ok, concordo. O Bahia tem uma camisa mais pesada, né? O Bahia é bicampeão brasileiro, o Atlético Paranaense é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Sul-Americana. Ainda falta tudo isso ao Bragantino, né? Mas ele deu uma esculachada aí no Bragantino que eu acho exagerada, tá bem? Mas em relação ao Bahia, dizer que o Bahia é um time pica, velho, um time grande, eu acho que ele até foi honesto, né? Talvez aí se deixou levar pelo momento do Bahia com o Grupo City, né? O Bahia que nessa primeira janela de transferência de janeiro não deixou sair o Cauli, o Palmeiras queria, o Bahia não deixou, aumentou o salário do cara e tudo mais, rejeitou uma proposta aí de, sei lá, não sei quantos milhões de reais, brigou com o Santos, brigou com o Santos não, brigou com o Internacional pela compra de Jean Lucas. No caso, o Internacional queria ir por empréstimo. O Bahia foi lá e comprou o jogador ao Santos, 20 e poucos milhões de reais. Comprou o Caio Alexandre ao Fortaleza, mais 20 e poucos milhões de reais. Então, realmente, sim, conseguiu contratar o Everton Ribeiro, mesmo sendo a custo zero. O Everton Ribeiro se negou a renovar com o Flamengo o contrato. O Flamengo chegou a oferecer um contrato ao Everton, não. Acabou fechando com o Bahia. Gente... Contratou Santiago Arias, que é jogador da seleção da Colômbia. Se não me engano, é titular na seleção da Colômbia. Um dos melhores laterais que tem no futebol brasileiro hoje, na lateral direita. Então, bicho, o Bahia realmente... O Grupo City quitou as dívidas do Bahia, né? Que estava aí pouco mais de 300 milhões de reais. Praticamente está tudo quitado. Estão querendo aí comprar terreno para construir um CT. Daqui a pouco vão tomar conta da Fonte Nova, de verdade, comprando a Fonte Nova. Sei não, hein? Então eu acho que o Rica Perrone dessa vez foi justo. Às vezes é bom, né? A gente vê um cara do eixo Rio-São Paulo enaltecendo os nossos times, né? Nesse caso, o Bahia, porque mostra que na nossa região, no caso, no estado da Bahia, também tem futebol, também tem torcida. Vitória e Bahia merecem respeito, né? Assim como o Sport, Fortaleza, Ceará, enfim, e os demais clubes do Nordeste. Podemos ser um pouco menores? Talvez, mas temos tradição, tá? E eu estou torcendo para que o Vitória se mantenha na primeira divisão, Bahia e Fortaleza também, e que o Sport suba junto com o Ceará, para a gente fazer aí uma mini Copa do Nordeste na Série A de 2025. Quem sabe? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.